Ok, vamos botar a apresentação. Pergunta tradicional. Vocês estão visualizando? Alguém, por favor, informe que está visualizando e está escutando o professor perfeitamente. Por favor. Estamos, só ouvindo e vendo. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos começar a nossa aula. E vamos começar com exercícios. E eu vou dar aí 1 minuto para vocês tentarem dizer qual é a resposta dessa reação orgânica. Atenção! Pessoal, o professor colocou, tá, no site do portal, tá, atividades. Como é que foi as atividades? Eu botei uma questão do primeiro ano, uma questão do segundo ano e uma questão do terceiro ano. Qual o objetivo? Enem. Ou seja, você vai fazer lá uma questão sobre ligações químicas, tá? E você vai, se você enxergar, poxa, fiz o exercício e não consegui, significa que torna-se necessário que você faça aí uma leitura desse conteúdo, não deixe lá para o final do ano. Tá? Então, tem uma questão de ligações químicas, tem uma questão, primeiro ano, tem uma questão de termoquímica, segundo ano, e tem uma questão aí do conteúdo que nós estamos estudando, que é a parte de reações orgânicas, tá? Então, tem atividades, começou hoje às 8 horas, e é válido até a próxima terça-feira, 8 horas da manhã, ok? Então, tem atividades no portal. Então, 1 minuto agora, sim, no silêncio, para que vocês façam esse exercício aí de reações orgânicas. Ok. Você vai colocar o gabarito. E vamos entender por que essa é uma reação de substituição. Quais são as dicas que o professor já te deu para provavelmente ser uma reação de substituição? Bom, a primeira dica, o professor falou que uma reação de substituição, geralmente aqui vai ter 2 reagentes e lá 2 produtos. Isso não ocorre numa reação de adição. É apenas uma forma de visualizar. Isso não é química. Bom, aqui nós temos o benzeno e aqui nós temos o ácido sulfúrico. Então, nós temos aqui um processo de sulfonação. Ok. E nós temos que transformar. E olha como vem o ácido fúrico. E nós temos que transformar o ácido fúrico. E como é que nós transformamos o ácido fúrico? Ora, nós colocamos o OH mais o quê? O SO3H. Ó, tá aqui, ó, o SO3H. E o que que acontece? Em qualquer ponto aqui, ó, a gente pode escolher o hidrogênio para pegar. O exercício pegou esse hidrogênio que está aqui, ó, que não aparece, mas está aqui. Então, esse hidrogênio reage com a hidroxila, que vai formar do outro lado água. E esse O3 aqui vai fazer o quê? Ele vai substituir esse hidrogênio. Por esse motivo, aí nós temos uma reação de substituição, e por esse motivo, a resposta correta é a letra E. Ok. Agora, apresento para vocês um tipo de exercício de reações orgânicas onde só tem nome. Como é que vocês vão fazer esse tipo de exercício? Né? A minha dica, eu vou sair daqui dessa lâmina, vou abrir uma em branco, para poder dar um exemplo para vocês. Vou inventar uma molécula aqui. Vou inventar a molécula 2-metil 4-etil octano. Está aqui o nome de uma molécula. Não, ainda vou, peraí, nem vai ser octano. Mudei de ideia.
vai ser oct 2-eno. Então tá, moleque. 2-metil, 4-etil, oct 2-enos. Como é que você vai montar essa criança? Bom, você vai pegar a cadeia principal. A cadeia principal está aqui, oct 2-eno. Oct significa o quê? Que são quantos carbonos? 8. Então você vai simplesmente escrever 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Ok. E agora a gente vai colocar as informações a mais que o exercício nos fala. Repare que está oct 2-en. O que significa isso? Que tem no carbono 2 uma ligação dupla. Você pode escolher nesse, ou esse, você pode escolher aqui ó, o carbono 1, 2, pode ser nesse sentido, ou simplesmente o carbono 1, 2, tanto faz. Tá? Eu vou escolher da esquerda para a direita. Então, vou apagar aqui. Então, eu sei que no carbono 2, eu tenho o quê? Uma ligação dupla. Ok. Deixa eu apagar lá aqui. Tem um risquinho aqui, apaguei esse aqui. O que mais que eu tenho? Eu tenho no carbono 2 o grupo metil. Então, aqui no carbono 2 eu tenho um grupo metil. E quem é o grupo metil? É o CH3. E repara que está certo, aqui tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então, esse carboninho já está... Nesse carbono já não volta mais hidrogênio. E depois o que está faltando? O 4-etil. Então, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Tá? Vou botar todos. 5, 6, 7, 8. Tá aqui o oct. No carbono 4 é o grupo etil. Então, quem é o grupo etil? Olha, é o CH2 e o CH3. Está aqui o grupo etil. Repare que no final sempre fica 3, tá? No meio fica o 2. Por que isso? Porque esse carboninho aqui tem 2 hidrogênio, com mais 2 ligações fica com 4. Esse carboninho aqui da ponta que tem 3 hidrogênio, com uma ligação fica 4. Aqui para o grupo metil, ó, esse carboninho tem 3 hidrogênio, com uma ligação fica 4. Tá. Então montei isso aí. O que está faltando? Os hidrogênios. O carbono 1 tem uma ligação, quantos hidrogênios faltam? 3. O carbono 2 tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então não tem nenhum hidrogênio nessa história. O carbono 3, quantas ligações tem? 1, 2, 3. Então significa que aqui tem o quê? Um hidrogênio. O carbono 4 tem 1, tem 2, tem 3 ligações. Então aqui falta o quê? Um hidrogênio. O carbono 5 tem 2 ligações. Está aqui 1, 2. Então, para ficar com 4, a gente coloca 2 hidrogênios. O carbono 6 tem 2 ligações. Para fechar 4, então a gente coloca 2 hidrogênios. O carbono 7 tem 2 ligações. Nós colocamos 2 hidrogênios. E o carbono 8, se tem uma ligação, falta aí 3 hidrogênios. Então tá aí a molécula. A gente montou a molécula. Então sempre a partir da cadeia principal, a gente vai colando ali as ramificações. Bom, vou apagar. Vamos sair daqui. Apagar essa lâmina. E vamos para o exercício. Então, o que o exercício quer? Numa reação de 2-metilbutano. Então, ele está te dando o nome da criança. Numa reação do 2-metilbutano. Então, o que a gente pode verificar aí? Que a minha cadeia principal tem quantos carbonos? 4. But. Não tem ligação dupla. Ó. 4 carboninhos. Então, vou colocar simplesmente lá 1, 2, 3, 4 carbonos. E no carbono 2, número aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos. E no carbono 2, eu vou colocar o quê? Um grupo metil. E o resto completo com hidrogênio. O carbono 1 tem uma ligação. Até vou trocar de cor aqui. Vou botar aqui para minha caneta. Vermelho. Olha, o carbono 1 tem uma ligação, que significa que aqui vai ter 3 hidrogênios. E 3 mais 1, fecha 4. O carbono 2 tem quantas ligações? Tem uma, tem 2, tem 3 ligações. O que significa que aqui tem um hidrogênio. O carbono 3 tem 2 ligações. Uma tem 2 ligações. Então aqui tem 2 hidrogênios. E o carbono 4 só tem uma. Então a gente coloca aqui 3 hidrogênios. Pronto, montei o 2-metil. E agora vai reagir com quem? Vai reagir com cloro. Então boto mais Cl2.
Bom, e aqui está a resposta, e aí está. O professor está mostrando, está fazendo exercício, porque mostrando para vocês como é que se faz esse exercício, tá? No portal, depois vai ter mais atividades. Esse exercício, depois também você pode refazer esse exercício. Tá? O ideal é que vocês, toda a teoria que é dado na parte da manhã, principalmente vocês aí estão estudando para o Enem, na verdade, vocês têm que estudar agora, de manhã aula, de tarde fazer os trabalhos, e de tarde estudar para o Enem. Tá? Esse é o momento do sacrifício aí, para vocês entrar na faculdade, para vocês aí seguir em frente com o futuro. Bueno, agora, como é que eu faço esse tipo de reação química? O professor montou a forma aqui para ti. Está aqui a forma do composto. Esse é o quê? Esse é o 2-metilbutano. Vai reagir com Cl2, só que botamos da forma aberta. Agora, o cloro vai ocorrer o quê? O cloro vai substituir. Agora a questão é, aonde é que esse cloro entra? Esse cloro vai entrar nesse carbono? Esse cloro vai entrar nesse hidrogênio? Vai entrar nesse carbono? Vai entrar nesse carbono? Essa é sempre a dúvida, aonde que ocorre a entrada. O que eu tenho que visualizar? Ó, esse carbono aqui é primário, esse carbono está ligado com 3, é um carbono terciário, esse aqui, CH2, é um carbono secundário. Por que um carbono secundário? Está entre dois carbonos. E esse primeiro carbono é um carbono primário. Aquilo que a gente já viu há um tempinho atrás. Bom, qual é o hidrogênio que é substituído? Primeiro, o carbono terciário. Se não tiver carbono terciário, vai entrar no secundário. Bom, então, repare que o hidrogênio que sai é esse do carbono terciário. E vai entrar quem nessa história? O cloro vai substituir esse hidrogênio. E esse hidrogênio? Ora, esse hidrogênio vai reagir com esse cloro, formando do outro lado, e não está aqui, HCl. Pronto. E agora a gente dá um nome no composto. Ó, repare que ficou o quê? 2-cloro. Por que 2-cloro? A gente vai numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 2-cloro, porque o haleto, o halogênio, que é flúor, cloro, bromiodo, eles são considerados ramificações, então eles precedem a cadeia principal. Então, 2-cloro. E repare que no carbono 2 aqui, ó, também tem o grupo metil, ó. Por quê? Porque está aqui minha cadeia principal, ó. Essa aqui é a minha cadeia principal. Vou pintar essa cadeia principal, apagar ela. Apagar ela. Vou pintar de amarelinho. Vamos enxergar sempre. Enxergar a cadeia principal é extremamente importante. Então, a minha cadeia principal está aqui, ó. Tá? O que está colado na minha cadeia principal é a ramificação. Que eu tenho o grupo metil e o cloro. Então, ficou 2-cloro. Como o grupo metil está no carbono 2, vai ficar o quê? 2-metil e butano, que é a minha cadeia carbônica, porque é formada com 4 carbonos. Então, aqui, 2-metil, 2-butano. Essa é a resposta. E olha que o exercício coloca um cloro. Por que ele coloca um cloro? Porque o aluno não sabe por dizer que entrou aqui, ó, o cloro. Não, ele entrou no carbono 2. E não te mostrou. Repare que esse exercício ele não te mostrou aonde entrava a criança. Ele só te deu um nome. Então você teria que montar todo esse processo. Então daí tu tem que saber que ele entra onde? No carbono 2 para achar a resposta. E vai ser sempre essa brincadeira aqui, ó, para te mostrar aonde é que entrou o cloro. Se entra no carbono 1 ou se entra no carbono 2. Ok, vou deixar um minuto aí para você pensar, para você ver qual é a resposta. Um minuto. Sei que não estou dando tempo para você, certo? A professora deixar você escrevesse no papel, só que o professor não consegue enxergar e às vezes alguns levam 5 minutos, um leva um minuto. Então, apenas um minuto só para você enxergar mais ou menos como é que vocês fariam. Então, é necessário que vocês refaçam essa aula na parte da tarde, de preferência hoje. Esse material é salvo em PDF, tá? Está em PowerPoint, eu salvo em PDF e eu posto no grupo em seguida.
espero que você já esteja, ao olhar essa reação, você já esteja com mais facilidade. Repare que tem ali o Cl2, tem hidrogênio de barbada, pedindo para ser substituído. Então, vamos lá. Vamos para a nossa resposta. Bom, por que é a letra E a resposta? Vamos entender o exercício. O que nós temos? Nós temos Cl2, tá? E o que vai acontecer? Esse hidrogênio vai se ligar com quem? Vai se ligar com o cloro. E vai formar do outro lado o quê? HCl. Não está aqui, mas ele vai se formar aqui. Ok? E o que vai acontecer com o cloro? Ora, o cloro vai vir aqui e vai substituir esse hidrogênio. E aonde ele entrou aqui? Está aqui o cloro. Entrou. Bom, depois é o quê? É nomenclatura. Tá? Repare que existe, em termos de nomenclatura, existe nomenclatura oficial, existe nomenclatura usual. Repare que no outro, no anterior, está aqui, ó, 2-cloro, 2-metil. E repare que nesse exercício, tá metil 2-cloro. Então, tem diferentes formas de nomenclatura. Mas tem que analisar por que é metil 2-cloro. Bom, primeira coisa, como é que você sabe que a resposta é essa, mesmo que você não tenha dificuldades em termos de nomenclatura? Bom, primeira coisa, vamos numerar essa criança. Vamos numerar. Temos carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Bom, tu sabe que o cloro está onde? Está no carbono 2. Então, obrigatoriamente, vai ter que ter uma resposta que esteja 2-cloro. E repare que só tem a letra E. Ó, o 2-cloro, não tem, aqui está 1-cloro, então não pode ser a letra D, não pode. Aqui tem 1,2-dicloro, tá? 1,2-dicloro. Nem para ter 1,2-dicloro, teria que ter aqui uma ligação dupla para entrar um cloro aqui e para entrar outro cloro aqui. Ele teria que ter 1,2, é claro. Né? Então não tem, não pode ser 1,2-dicloro e nem 1,1-dicloro. Ok? Bom, nem cloreto de N-propila. Por que não pode ser cloreto de N-propila? Ele tem que pensar, quem é o propil? O propil é 1, 2, 3. Esse é o propil. É uma cadeia com 3 carboninhos. N é porque é uma cadeia normal. Uma cadeia normal só tem carbono primário e secundário. Não é uma cadeia ramificada. E o que nós temos aqui é uma cadeia o quê? Nós temos a cadeia principal e nós temos o quê? Ramificações. Então, por isso que não pode ser letra A. Agora, vamos entender a nomenclatura agora, como é que a gente dá o nome desse composto. O que acontece? Nós temos aqui uma molécula que tem 3 carbonos. E como nós temos uma molécula de 3 carbonos, por que não é necessário a gente colocar aqui, ó, o 2-metil? Por que não é necessário botar o 2-metil? Porque se o CH3 estivesse aqui, já não seria mais nenhuma cadeia ramificada. Seria uma molécula de butano. 1, 2, 3, 4 carbonos. Teria 2-cloro-butano no nomezinho desse composto. Para existir o grupo metil com 3 carbonos, ele obrigatoriamente tem que estar onde? No meio. Então não há necessidade, na realidade, não se numera o metil quando estivesse no carbono 2. Agora, se tivesse um outro, vou puxar para a esquerda, vou puxar para cá. Tá? Se tivesse um outro aqui, aí sim seria necessário realizar a numeração. 1, 2, 3, 4. Tá? Por quê? Porque o carbono metila, ele poderia estar no carbono 2 e poderia estar no carbono 3, em comparação aqui ao cloro. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Mas a dica para acertar exercício, em termos de nomenclatura, é o quê? Você sabe ali que o cloro está no carbono 2, então tem que ter lá a alternativa com 2-cloro. Essa é a dica, digamos que você tem uma dificuldade em termos de nomenclatura. Bom, a professora fez aí alguns exercícios, depois quando a gente for fazer a revisão, aquela revisão agora, próxima semana é prova, nem sim, a gente faz exercício, tá? Por enquanto, tentando sempre usar o tempo que o professor tem antes da prova, né, para trabalhar o conteúdo contigo.
Bom, agora, o que nós vimos em termos de reações orgânicas? Nós vimos a reação de substituição e nós vimos a reação de adição. Só que existem outras reações. E a gente vai ver agora coisa chamada reação de desidratação, reação de oxidação, reação de esterificação, e depois o professor coloca mais. Botou 3 aí para a gente começar a brincar. Não vai dar, eu acho que o tempo não vai permitir para a gente falar sobre todas, mas vamos falar agora, nesse exato momento, sobre a reação de desidratação. Quando a gente fala sobre desidratação, significa que vai sair o quê? Vai sair água. Desidratação é falta de água. Hidratação é adição de água. Ok? Bom, o que nós temos que identificar? Inicialmente, o que é um álcool primário? O que é um álcool primário? Um álcool primário é quando nós temos a hidroxila OH, embora esteja separada, mas é como se estivesse junto, ó, OH, está ligado a um carbono primário. Então, isso é um álcool primário. O que é o R? O R é um grupo orgânico, que pode ser um grupo CH3, o R poderia ser uma cadeia com uma grande cadeia carbônica, com vários carbonos. Então, para não definir, que não ficar muito grande, simplesmente o cara coloca um R. É uma representação de uma grande cadeia, ou uma pequena cadeia, que não vai mudar o assunto. Por quê? Porque a hidroxila está ligada a um carbono primário, que não interessa que vai ter vários carbonos, esse carbono está ligado apenas com um carbono, então ele é primário. E toda vez que a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, nós temos o quê? Um álcool primário. E agora vamos analisar essa segunda molécula. Nós temos o R, tá? Então R aqui pode pensar que é um carboninho, tá? Um carboninho. E nós temos um R', é como se fosse um outro carbono. É como se aqui estivesse um grupo metila e aqui se tivesse um grupo etila, tá? CH2, CH3, tá? Vou ter aqui. Poderia também ser um grupo metila, poderia ter 2 grupos metila aqui, não tem problema. Tá? Por quê? É como tem um carbono aqui, um carbono aqui. Esse carbono ligado com 2 carbonos, ele é um carbono secundário. E quando a hidroxila está ligada ao carbono secundário, nós temos que um álcool secundário. E, por fim, a última molécula aqui, é como se tivesse um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. A gente não sabe o tamanho dessa molécula, quantos carbonos tem ela. Então, por isso que é chamado R. Então, nós temos 3 carbonos. E se esse carbono está ligado com 3 carbonos, nós temos um carbono terciário. E quando essa hidroxila está ligada ao carbono terciário, nós temos um álcool terciário. Por que isso? Porque para falar sobre a reação de desidratação, nós temos que ter uma noção do que é um álcool, o que é uma molécula de álcool. E uma molécula de álcool é toda vez que a hidroxila estiver ligada com carbono. E aqui está mostrado por quê? Pela letra R. Só que nós vamos ter 2 tipos de desidratação entre moléculas de álcool. Uma chamada desidratação. Tá bonitinho. Ai, amarelo. Aqui. Ó, então, uma nós temos ficou torto. A desidratação intermolecular, e depois nós vamos ter a desidratação intramolecular. E qual a diferença de uma para outra? Bom, a inter significa entre moléculas. Vai ter mais de uma molécula. Ou seja, vai ocorrer a saída de uma molécula de água entre 2 moléculas de álcool. Então, analisando aqui, ó, nós temos uma molécula de álcool e aqui nós temos uma outra molécula de álcool. E o que vai acontecer? Bom, uma molécula de álcool, a hidroxila vai se ligar com o hidrogênio, ó, vai se ligar com esse hidrogênio aqui. E o que vai ter do outro lado? Vai sair uma molécula de água. Pronto. Ocorreu o processo de desidratação. Pegou-se 2 moléculas de água e se retirou uma molécula de H2O. E o que sobrou nessa história? Sobrou isso aqui, ó. Sobrou o R, O, e sobrou esse R. E o que esse R vai fazer? Olha, esse R vai se ligar com esse oxigênio. Que vai ficar RO, vai ficar RO, e o R que se ligou. Então, o que aconteceu? Nós temos aqui uma molécula aqui, uma molécula de álcool. Nós temos aqui uma molécula de álcool. Na verdade, 2 moléculas de álcool. E o que foi produzido? Que função orgânica é essa? Onde se tem um oxigênio e esse oxigênio está entre 2 carbonos. Nós temos
a moléculas de éter. Logo, a desidratação intermolecular de moléculas de alcoóis, ou seja, de álcool, produz o quê? Éter. Conhecimento geral que vocês têm que ter. Por fim, quando ocorre a desidratação intramolecular, agora é intra, ou seja, vai sair uma molécula de água em uma molécula de álcool. Então, aqui, ó, nós temos uma molécula de álcool e repare que tem aqui, ó, H e a hidroxila. E hidrogênio reagindo com hidroxila, fica o quê? H2O. Pronto, aqui, ó, formou água. E como saiu aqui, o que que acontece? Essa ligação aqui, ó, vai se ligar com essa ligação. Ou seja, esse elétron aqui vem para cá, esse elétron aqui vem para cá, e vai formar o quê? Uma ligação dupla do outro lado. Então, o que era etanol vai produzir um eteno. Na aula passada, eu coloquei o quê? Eu botei um eteno e fiz a hidratação desse eteno. Até falei aquela historinha do petróleo. É possível produzir álcool do petróleo? Sim, através de uma reação de hidratação. Agora o processo, porque hidratação adiciona água. Agora, ao retirar uma molécula de água, novamente nós vamos produzir aqui um alceno, uma substância, ó, que tem o quê? Uma dupla. Então, nós tínhamos aqui, por exemplo, um etanol, e nós temos aqui um eteno. É claro que não definiu quantos carbonos tem aqui, deixou em branco, tá? Mas é apenas uma representação. Bom, o que eu destaquei nessa lâmina? Que existe a desidratação intermolecular, que ocorre entre mais de uma molécula, e desidratação significa a saída da molécula de água, e o produto formado é um éter. E existe a desidratação intramolecular, que é uma molécula, apenas uma molécula, onde sai uma molécula de água, e o que era uma molécula de álcool produz o quê? Uma molécula de alceno, né? Um alqueno. Uma ligação que tem a dupla. Uma substância que tem uma dupla ligação. Ok? Bom, agora o professor colocou uma imagem que mostra um pouquinho mais real para vocês, tá? Aqui ocorre, ó, na presença de ácido sulfúrico concentrado e a uma determinada temperatura. A temperatura, ela é fundamental na química. Só para vocês entenderem como a temperatura ela é tão importante nessa parte de reações orgânicas, é que algumas reações ocorrem a determinada temperatura, mas não ocorre em outras temperaturas. Eu estava vendo a CNN, eu não me lembro qual é a cientista, uma cientista chinesa, né? Ela inclusive ganhou o prêmio Nobel, né? Onde ela descobriu uma substância que, através dessa substância, já salvou milhões e milhões de vidas. E eu não me lembro qual é a doença, né? O que esse princípio ativo que ela descobriu, qual doença salvava. Eu sei que ela salvou milhões e milhões de vidas com essa medicação que ela descobriu. E estava ocorrendo, tipo um Covid da vida, né? Onde no mundo todo estava morrendo pessoas com essa doença. E essa chinesa começou a pesquisar nos livros, né, de chás, né, de substâncias produzidas no passado, e ela fez experiência com 200 substâncias diferentes, utilizando documentos de antepassados, né, dos chineses. Ela entrava na biblioteca e começava a pesquisar e verificava aí, e realizava os experimentos no laboratório. E nada, até o momento que ela, ao entrar na biblioteca, encontrou um material onde ele verificou a produção de um chá, e a produção desse chá estava ali o relato que combatia praticamente os mesmos sintomas dessa doença. E detalhe, ela já tinha utilizado essa substância em seus experimentos, fazia parte uma dessas duas substâncias. Entretanto, ela não usou a temperatura que estava ali naquele chá. Ela tinha feito o experimento em outra temperatura. Consequência, ela foi para o laboratório, fez o mesmo experimento, só modificou a temperatura. E fez experimentos em ratos e verificou que funcionava em ratos. Mas como o negócio estava pegando e para ela ia levar muito tempo até que ela comprovasse, ela realizou o experimento nela mesma. Ou seja, foi para
Por que ela verificou que essa substância em determinados ratos salvava, né, salvava o rato, sobrevivia, só que alguns ratos morriam envenenados. E né, ficou nessa dúvida, pô, mas será que nos seres humanos, será que funciona? E ela fez o experimento em si mesmo, num hospital. Consequentemente, se fez toda a análise, toda a verificação dos efeitos colaterais e pronto, deu certo, ela foi curada, cara, foi adicionada a doença nela, ela foi curada dessa doença e através desse experimento, dessa simples mudança de temperatura, milhões de pessoas foram salvas. E depois disso ela ganhou o prêmio Nobel. Né? Então, para só você entender a importância que tem a temperatura numa reação química. Então, nós temos essa reação orgânica, onde tem ali o ácido sulfúrico, tá? E a temperatura de 170 graus Celsius. E nós temos quem? Nós temos o etanol. E daí, o que está acontecendo com esse etanol? Repare que está saindo aqui, ó, uma molécula de água. Está ocorrendo o processo de quê? De desidratação. Como é uma desidratação intramolecular, ou seja, em uma molécula, vai ocorrer aqui a formação de uma ligação dupla. E o que era etanol? Por que etanol? 2 carbonos, et, ligações simples, an, e como é álcool, ol no final. Temos o etanol. Ao sair a água, vai formar a ligação dupla aqui. Então, nós temos o quê? O eteno. Eteno, 2 carboninhos, et, ligação dupla em... Ah, tá lindo isso aqui. Que coisa horrorosa. Deixa eu apagar. É que eu fiquei muito emocionado quando eu vi, né, essa reportagem na CNN. Aqui, canetinha. Imagina você, através do seu experimento laboratório, salvar milhões de vidas. Pá, muito dessa. Bom, et, porque tem o quê? 2 carboninhos. Ligação dupla, a gente coloca em, como é um hidrocarboneto, ou no final. Então, eteno, só que isso aqui é a nomenclatura o quê? Oficial. Existe a nomenclatura usual, chamada de etileno. Tá, pessoal? Então, do etanol, através da reação de desidratação, se produziu o quê? O eteno, ou também chamado etileno. Nesse exato momento, escreva a palavra presente, tá? Para marcar aí a presença de vocês, que vocês estão assistindo essa aula de Química. 30 segundos para vocês aí escrever, que eu acho que você deve 2 segundos, mas vamos embora. Pessoa mais de idade, a pessoa leva mais tempo, mas vocês... Escreve mais rápido que fala. Ok. Agora o professor colocou um pouco mais real, tá? Da molécula de 2 moléculas de álcool. Vai ser o processo de desidratação entre 2 moléculas de álcool. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Então, essa hidroxila, essa primeira molécula, vai pegar esse hidrogênio dessa segunda molécula. E vai produzir do outro lado o quê? Vai produzir água. E o que vai acontecer, ó? Essa molécula aqui, ó, vai colar com esse oxigênio. Ficando o quê? CH3CH2, ó. CH3CH2, colou com o oxigênio. E o oxigênio está colado com quem? Está ligado com CH2 e CH3. Então, repare que 2 moléculas de álcool se produz o quê? Uma molécula de éter. Um oxigênio entre 2 carbonos, nós temos o éter. Bom, e por que é chamado de éter? Bom, primeira coisa, nomenclatura. Tá? Como nós temos aqui o grupo etil, aqui nós temos o grupo etil. Então, como são 2 grupos idênticos, então a gente pode simplesmente dizer que é éter dietil ou dietílico. Tá? Porque são 2 grupos etil, ó, 2 grupos etilas. Então, éter dietílico é uma nomenclatura. Só que o éter dietílico, o professor destacou isso aqui importante, também é conhecido pelo nome de éter sulfúrico. Ou simplesmente o éter comum, é o éter. Mas por que é chamado de éter sulfúrico? Porque é utilizado como catalisador o ácido sulfúrico. Então, por esse motivo, tá? O éter dietílico, ele também pode chamar éter sulfúrico, porque o catalisador é utilizado o ácido sulfúrico. E repare que a temperatura aqui, ó, 140 graus Celsius, entre 2 moléculas de álcool. Já na intramolecular se usou uma temperatura de 170 graus.
Ok, então deixa eu ler para terminar nossa aula. O éter etílico, também conhecido pelos nomes de éter dietílico, tá? Por que éter etílico? Porque quando você fala éter etílico, basicamente, se você pensar para ser éter, o que tem que ter? Ó, tem que ter dois grupos. Então, quando você simplesmente fala éter etílico, você se subentende que é éter dietílico, tá? Mas é mais comum aparecer éter dietílico. Ou simplesmente o éter comum. E por que chama-se também etox-etano? Essa é a nomenclatura oficial. Tá? Vocês já viram isso aí, você, né? Professor Vanessa, tá bem tranquilo. O que nós temos? Aqui nós temos a cadeia com 2 carboninhos. Então, a gente escreve et. Depois, o que vem? A palavra ox, ó. Ox. É padrão isso. Tá? Et porque tem 2 carbonos. Mais a palavra ox porque é um éter. Ok. Agora a gente enxerga o outro pedaço como fosse um hidrocarboneto. E quantos carboninhos tem? 1, 2. Então a gente coloca et. Entre carbonos só tem ligações simples, an. E como essa partezinha seria um hidrocarboneto, a gente coloca o O no final. Então aqui teria a nomenclatura, ó, oficial, ó, etoxetano. O etoxetano também pode chamar, tá, de éter dietílico e também pode chamar éter sulfúrico e também conhecido como éter comum. A gente simplesmente, né, a gente fala assim, éter. Ah, vai lá, pega o éter lá para mim que eu me machuquei. Tudo bem? Estou sentindo uma dor aí no joelho, coisa, então eu vou pegar o éter. Tá? É o éter sulfúrico, que foi produzido através de 2 moléculas de álcool, através da retirada de uma molécula de água. Bom, nossa aula foi... Vou fechar aqui. Esse material, tá, pessoal, é salvo em PDF e é disponibilizado para vocês no grupo. Para a apresentação. Ok. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Escreva a palavra presente quem não colocou. Essa aula, no período de 24 horas, está disponível no portal de vocês. Ah, não esqueça que tem atividades lá, com conteúdo do primeiro, do segundo, com uma questão do primeiro ano, de ligações químicas. A questão do segundo ano é uma questão de termoquímica. E a terceiro ano é o estudo é uma questão de reações orgânicas que nós estamos estudando agora. Por que o professor está fazendo isso aí? Para que você faça essa atividade. E se você verificar, eu não sei ligações químicas, eu não tenho mínima noção de... Porque, assim, o que eu coloquei ali em termos de exercício é o básico do básico. Se você não conseguir fazer ali um cálculo da variação da entalpia, que é produto menos reagente, então você está precisando revisar a termoquímica. Se você não consegue fazer ali a parte de ligações químicas, você está precisando aí fazer a revisão desse conteúdo. Então, por esse motivo, o professor, a partir de agora, tá, nessas atividades, vai fazer esse padrão. Vai botar uma questão no primeiro ano, uma questão no segundo ano, e a questão do conteúdo, praticamente dito, para a prova de vocês. Tudo bem? Então, é isso. O professor vai parar a gravação.